Então, vamos dar continuidade aqui ao estudo das variáveis aleatórias discretas. Vamos especificamente ver alguns exemplos importantes que são bem comuns de aparecer em todo o estudo de probabilidade. São simples, mas são importantes de reconhecê-los. Então vão ter muitos exercícios aqui, vocês vão ter que complementar tudo que eu estou fazendo aqui com as atividades que eu vou deixar. As referências são as mesmas, mas aqui para esses modelos eu destaco essa referência aqui, é um pouco mais básica e vocês vão poder complementar muito do que eu estou falando aqui estudando essa referência. As outras tem também, mas eles detalham menos. Então, ainda aqui o foco com as variáveis aleatórias discretas. Então, para começar, vamos ver um exemplo. Na verdade, é um exercício, né? É um exercício do livro do Barry James, que diz o seguinte: seja X o número de caras obtidas em 4 lançamentos de uma moeda honesta. A moeda honesta é uma moeda que é um termo que é comum em probabilidade, falar moeda honesta ou moeda equilibrada, para dizer, né, que as duas faces da moeda têm a mesma chance de ocorrer. Então, a probabilidade de ocorrer a face cara é igual à probabilidade de ocorrer a face coroa, que é igual a meio. Então, aqui o exercício pede para a gente desenhar, né, ou esboçar o gráfico da função de distribuição dessa variável aleatória. Então, é uma moeda que você vai lançar 4 vezes. E nesses 4 lançamentos você vai contar o número de caras. Então, isso vai dar uma variável aleatória discreta, né, que você está contando o número de caras. E vai chamar essa variável aleatória de x e pede para calcular a função, pede para esboçar o gráfico da função de distribuição. Então, claramente, nesses 4 lançamentos, você pode lançar a moeda 4 vezes, não ocorrer nenhuma cara, ou 2, ou 3, ou 4, né? Então, isso vai ser uma variável aleatória discreta e os valores possíveis dela vão ser esses: 0, 1, 2, 3 ou 4. Vamos aproveitar aqui o exemplo e descrever o espaço probabilidade, uma maneira para descrever. Para o problema não é necessário isso, mas vamos aproveitar a situação. Para descrever um espaço amostral, né? Descrever um espaço amostral para esse experimento, vai depender da forma como você interpreta e modela o problema. Então, eu vou introduzir essa notação, vou indicar a letra H, para representar aqui no lançamento ocorreu o resultado cara. Então, esse H vem do inglês, que é head, então é comum usar a letra H. E o T para representar que ocorreu o resultado coroa. Então, esse T vem de tail, que em inglês, né, é o termo usado para o que a gente chama em português de coroa. Então, cara ou coroa, em inglês é head ou tail. Então, H ou T. Então, como você vai lançar essa moeda 4 vezes, então o resultado aí é uma sequência de caras ou coroas. Então, caras e ou coroas, tá? Então, uma sequência. Esse espaço amostral você pode contar quantos elementos ele tem sem precisar descrevê-lo. Né? Ele vai ter 16 elementos, né? São quatro lançamentos. Para cada lançamento você tem 2 possibilidades. Então, 2 possibilidades para esse, que são cara ou coroa, 2 possibilidades para esse, cara ou coroa, 2 para esse e 2 para esse. Então, no total vai dar 16. Então, esse espaço amostral você já sabe que tem 16 elementos. Mas vamos descrever, né? Vamos aproveitar aqui a situação e descrever. Eu não precisaria descrever para resolver o problema em si, mas vamos aproveitar isso. Então, com isso, eu tenho esses resultados aqui. Então, esse resultado aqui, os 4 lançamentos resultaram em cara. Ou então, eu tenho essas 4 possibilidades, em que aqui os 4 lançamentos resultaram em 3 caras e uma coroa, tá? Ou eu tenho essas 6 possibilidades aqui,
em que em cada lançamento resultaram 2 caras e 2 coroas. Ainda essa outra possibilidade em que os 4 lançamentos resultaram em 3 coroas e 1 cara. E finalmente esse aqui que resultou apenas em coroa. Então são os 16 resultados possíveis, né, os pontos amostrais do espaço amostral, que eu descrevi aqui exatamente. Tá? Então, e aqui correspondente aqui em cada coluna o número de caras. Então nessa coluna 4 caras é o valor para a variável x. Nessa outra coluna aqui 3 caras o valor de x. Nessa aqui 2 caras, nessa aqui 1 cara e nessa aqui nenhuma cara. Tá? Então uma descrição simples para esse espaço amostral. Tá? E contando aqui vocês também veem que tem 16 elementos. Com essa hipótese de moeda honesta, né, que significa que cada face tem a mesma chance de ocorrer, isso também permite a gente afirmar ou simplesmente a gente pode supor, né, com base nessa informação de que a moeda, cada uma das faces tem a mesma chance de ocorrer. Então cada um desses 16 resultados tem a mesma chance de ocorrer. É a situação que a gente chama de espaço equiprovável. Espaço com resultados equiprováveis. Cada um dos resultados tem a mesma chance de ocorrer, que no caso aqui são 16 resultados, então cada um desses resultados tem a chance de 1 sobre 16, né? Probabilidade de 1 sobre 16 de ocorrer. Tá? Então isso é uma dedução que se faz com base, né, nessa informação aqui, que a moeda é honesta. Ok? Bom, então vamos para o que interessa. Eu quero estudar essa variável aleatória. Então, era uma variável aleatória discreta com esses valores possíveis. Então, a primeira coisa que eu preciso identificar é a função de probabilidade dela. Então, a função de probabilidade é dar a probabilidade de cada um dos resultados possíveis. Tá? Então, a probabilidade de ocorrer o resultado zero, né, de x valer zero, é igual à probabilidade de ocorrer o resultado x igual a 4, que é 1 sobre 6. Tá? Então, não ocorrer nenhuma cara tem a mesma chance de ocorrer 4 caras, que é que só tem um resultado, que é 1 sobre 16. Tá? Então, essas duas probabilidades são iguais e valem 1 sobre 16. Ocorrer exatamente uma cara tem a mesma probabilidade de ocorrer exatamente 3 caras, que é 4 sobre 16. Então, isso aqui, ó, ocorrer exatamente uma cara, são esses 4 resultados favoráveis a esse valor da variável x. E ocorrer 3 caras também são 4 resultados. Então, 4 em 16. Então, essas duas probabilidades têm a mesma chance de ocorrer, que é 4 sobre 16. E o outro resultado é o que tem a maior chance, que são 6 resultados favoráveis, né? 6 resultados favoráveis nos 16 possíveis aqui. Então, essa probabilidade de x ser igual a 2 é 6 sobre 16. Então, isso daqui são os valores da função de probabilidade, tá? Deduzidos, né, a partir dessa descrição direta facilmente. Então, mas não é isso que ele quer. O que ele quer é que a gente esboce, né, o desenho gráfico da função de distribuição. Então, é isso que a gente vai fazer agora, função de distribuição de x. Só lembrando, né, a definição geral da função de distribuição de uma variável aleatória é essa probabilidade. Probabilidade de x ser menor que ou igual a x para todo x real. No caso de variável aleatória discreta, essa probabilidade pode ser calculada usando a função de probabilidade, tá? Que no caso aqui são esses valores aí. Então, eu posso fazer esse cálculo aqui através desse somatório. Então, eu vou somar todos esses valores olhando para os valores possíveis, né, os valores possíveis aqui, que são menores que o x que eu peguei. Então, como é que a gente faz esse cálculo? A gente fixa um valor para x, né, para calcular, e eu vou olhar para trás desse valor que eu fixei, quais são os valores possíveis que a variável assume. E aí eu vou pegar essas probabilidades e somar tudo. Então, isso vai dar o correspondente valor da função de distribuição. Ok? Então, fazendo aqui um esqueminha gráfico para ajudar a gente a entender. Então, imagine que aqui eu tenho a reta, né, dos reais. E aqui eu marquei os valores possíveis. Então, 0, 1, 2, 3 e 4 são os valores possíveis dessa variável aleatória. Então, eu tenho que fazer esse cálculo aqui para todo x real.
Então, isso aqui eu aproveito para chamar a atenção que não pode esquecer nenhum valor de x, tá? Então, um erro comum do aluno não considerar alguns valores de x, por exemplo, que isso aqui vai dar zero, tá? Então, o aluno escreve, ignora que quando é x igual a zero, ele não escreve. Mas é importante escrever porque isso é uma função definida para todos os reais. Então, no ponto zero, que é o primeiro valor possível dessa variável, então vou olhar aqui o primeiro caso, valores x menores que zero. É isso aqui, ó. Valores x menor que zero. Com esses valores x menor que zero, quando eu vou fazer esse somatório, não tem nenhum valor possível menor que zero. Então, esse somatório aqui, todas essas probabilidades aqui valem zero. Então, esse resultado é zero. Então, para x menor que zero, o valor da função de distribuição é zero, tá? Aí eu vou agora avançando aqui em cada intervalinho desse até chegar aqui na frente. Então, vou olhar agora para valores de x aqui, tá? Então, x maior ou igual a 1 menor que 2, tá? Para x maior ou igual a 1 menor que 2, que é um ponto x nesse intervalo, então quando eu pegar um x aqui, eu vou olhar os valores possíveis para trás desse x, tá? Então, quando eu olho, só tem um valor possível, que é o valor x igual a zero, tá? E a probabilidade desse valor correspondente é esse daqui. Então, esse resultado aqui, nesse caso, para x maior ou igual a zero menor que 1, vai ser 1 sobre 6, ok? E assim eu vou andando. Então, aqui agora nesse intervalo, com x maior ou igual a 1, um ponto x aqui, o ponto x maior ou igual a 1 menor que 2, tá? Então, eu vou calcular aqui esse somatório, olhando para os valores possíveis que estão atrás desse valor. Então, quando eu olho para trás assim, eu vou pegar esses dois valores possíveis, x igual a 1 e x igual a 0. Então, as probabilidades correspondentes eu vou somar. Quando eu fizer essa soma, vai dar 5 sobre 16. Então, o valor da função de distribuição nesse intervalo é 5 sobre 16. Ok? Agora, aqui nesse intervalo, entre 2 e 3, então, para x maior ou igual a 2 menor que 3, então eu vou de novo aqui olhar os valores possíveis, né? Os valores possíveis que estão nesse intervalo, então vão ser quais? É o 2, o 1 e o 0. Então, eu vou pegar todos esses valores possíveis, essas probabilidades e somar. Quando eu fizer essa conta, vai dar 11 sobre 16, tá? Então, o valor da função de distribuição, nesse caso, é 11 sobre 16. Agora, com x entre 3 e 4, né? X maior ou igual a 3 menor que 4. Então, olhando aqui os valores possíveis, tá? Vão ser quais? 3, 2, 1 e 0. Somando todas essas probabilidades, vai dar 15 sobre 16, tá ok? E, finalmente, a última possibilidade aqui que falta é para valores x maior ou igual a 4. Aí, quando eu faço isso, eu vou olhar para todos os valores possíveis. Essa soma é a soma total, que é 1, tá? Se vocês forem colocar aqui, vocês vão perceber, tá? Então, vinha somando aqui, já tinha dado 15 sobre 16, o único pedaço que falta vale 1 sobre 16, aí no total vai dar 1. Então, para esses valores aqui, a função de distribuição vale 1. Então, essa é a função de distribuição dessa variável aleatória, tem que ser descrita assim, né? Em cada trechozinho desse tem que ser dado seu valor, não dá para descrevê-lo aqui para um intervalo único, né? Das variáveis, da variável x, mas eu chamo a atenção aqui para um erro comum que os estudantes cometem, é de não colocar esses valores, esquecer de colocar esses valores, e às vezes até esquece de colocar esse daqui, só coloca esse daqui. Então está errado, porque é a função que o domínio é os reais, então tem que ser colocado todos os valores. Outro erro comum é confundir a função de distribuição com a função de probabilidade. Então, ao invés de colocar esses valores aqui, que vão crescendo, né, vão acumulando, por isso que essa função também é chamada função de distribuição acumulada, ao invés de colocar esses valores acumulados, colocam só esses valores aqui. Então, isso também está errado, tá? Então, chama atenção para esses dois tipos de erros que é muito comum. Bom, isso aqui é a função em si, e o que ele pede, na verdade, é para desenhar o gráfico, né? Então, aqui é só tentar desenhar o gráfico de uma forma mais coerente possível com isso que está aqui. Então, aqui eu fiz essa figurinha para vocês observarem. Então, o eixo X aqui, os valores possíveis, né? Aqui o 0, os valores possíveis, então 0, 1, 2, 3, 4.
E aí eu vou colocar aqui com esse traço vermelho o traço do gráfico da função. X menor que zero, então está aqui, ó. Lembrando das propriedades de função de distribuição, tem que ser coerente, que elas são contínuas à direita, monótonas não decrescentes, tá? No caso aqui, ó, elas têm uns trechos que elas são constantes, mas elas vão crescendo até chegar aqui no máximo. Então, monótona não decrescente, contínua à direita e os limites assintóticos. O limite assintótico no mais infinito é 1, que esse valor aqui agora é constante igual a 1, e o limite assintótico no menos infinito é 0, tá? Então tem que lembrar desses detalhes na hora de esboçar o gráfico. Então essa bolinha aberta aqui representa o limite à esquerda, essa bolinha fechada aqui representa o limite à direita e tem a ver com a propriedade de ser contínua à direita. Então no intervalo menor que 0 é 0, no intervalo 0, 1 é esse valor, então esse aqui, ó, 0, 1. No intervalo 1, 2 é esse valor, 5 sobre 16, 2, 3 é esse outro valor, 11 sobre 16, 3, 4 é esse valor, e finalmente, maior que 4, ela é constante 1. Ela vale sempre 1. Lembre-se também dessas alturas aqui, ó, do tamanho dos saltos. Esses gráficos aqui estão desenhados mais ou menos proporcional aos saltos. Então aqui é 1 sobre 16, né, 1 sobre 16 aqui, esses dois menores, tá? Em seguida vem esse valor que é 4 vezes esse valor aqui, né? Então são esses dois valores aqui intermediários. E esse salto maior aqui, que é 6 vezes o valor menor aqui. Então está mais ou menos proporcional. E lembrando que essas alturas aqui, ó, esses saltos, correspondem às probabilidades, que é o valor da função de probabilidade. Então esse tamanho aqui desse salto é o probabilidade de x ser 0, esse outro, probabilidade de x ser 1, probabilidade de x ser 2, esse aqui, probabilidade de x ser 3, probabilidade de x ser 4, esse aqui. São os valores da função de probabilidade. Lembre-se também que esses saltos são calculados como? É o valor da função de distribuição, no caso aqui, é o valor da função de distribuição no 2 menos o limite à esquerda. O limite à esquerda no 2. Então, é esse valor menos esse, tá? Então, sempre esses saltos aqui. Bom, então isso aqui foi para ilustrar essas coisinhas que a gente vem falando. E eu deixo como exercício vocês, então, desenvolverem isso aí. Peço para vocês calcular o valor dessa constante C, tal que essa função aqui. Aqui o x são esses valores aqui, ó, 3, 4, 5, 6, tá? Só soma esses valores. Então, calcule o valor dessa constante para que essa função seja uma função de probabilidade de uma variável aleatória discreta. Então, para isso, vocês têm que lembrar da definição, das propriedades que definem uma função de probabilidade. Tem que ser sempre maior ou igual a 0 e a soma total tem que dar 1. Então, quando vocês fizerem essas contas, vocês vão achar o valor dessa constante C para que seja uma função de probabilidade. E aí eu peço para vocês calcularem, né, fazer mais ou menos o que foi feito aqui nesse exemplo, calcular a FDP da variável e esboçar o gráfico dela, tá? Um outro exercício, aqui aparece esse termo, que é chamada distribuição degenerada, função de distribuição degenerada, ou variável aleatória degenerada também, mas é simplesmente aqui uma variável aleatória constante. Então, seja x igual a c, né, para todo o ponto amostral, a variável aleatória constante, que é esse valor aqui. Então, a constante, simplesmente isso. Então, toda constante é uma variável aleatória. Então, calcule a FDP dessa variável aleatória e esboce o gráfico dela. Então, basicamente a mesma coisa, só que bem mais simples, tá? Vou fazer algo assim, só que bem mais simples nesse exercício. E esboçar o gráfico também vai ser bem mais simples. Bom, agora eu vou listar aqui alguns modelos que são padrão, são modelos muito recorrentes em tudo que envolve probabilidades, aplicações de probabilidade. Então, esses modelos têm várias importâncias variadas aí nas aplicações, também importância histórica. São modelos clássicos e a gente tem que conhecer eles. Eventualmente, precisa de algum deles aqui. Então, eu vou listar, mas muitos detalhes aqui eu não vou descrever, porque são coisas que eu considero de um nível técnico básico,
que um estudante que está cursando essa disciplina, né, disciplina nível de mestrado, se espera que ele tenha condição já de entender e estudar sozinho sem precisar de muito apoio de ninguém. Então são coisas básicas, então muita coisa que eu vou deixar para ser complementada por vocês, pelo estudo de vocês. Então já adiantando aqui esses exercícios, então em cada modelo, ou seja, em tudo que vem a seguida, eu vou pedir para vocês fazerem isso. Então em cada modelo a seguir, calcule a FDP da variável correspondente e esboce o gráfico. Ou seja, basicamente o que foi feito nesse exemplo. Para cada situação, vocês vão calcular a função de distribuição e esboçar o gráfico. Vocês podem pegar situações particulares, tá? Vocês vão ver que tem parâmetros, vocês podem particularizar esses parâmetros para fazer esses cálculos, para ficar mais simples. Mas se quiser também pode abstrair e pode fazer abstratamente a situação geral. E um outro exercício aí que eu deixo como atividade de estudo, né? Em cada modelo também, consulte essa referência aqui, a referência 3, o Marcos Magalhães. Então, os detalhes dessa referência está aqui, né, no começo, é a mesma referência, mas os detalhes dela estão no plano de ensino da disciplina e também aqui na descrição do vídeo. Então, nessa referência, ele é mais básico, então vocês podem estudar com mais detalhe cada um desses modelos que eu vou falar, tá ok? Então, para cada um desses modelos, então, vocês estudem essa referência aqui, para vocês obterem lá exemplos ilustrativos, então ele tem exemplos ilustrativos, interpretação de cada um desses modelos, aplicações e exercícios básicos que lá tem também. Então, eu não vou fazer isso aqui porque são coisas realmente de um nível técnico básico que não compensa eu gastar tempo aqui, né, nos vídeos, para isso, que eu gostaria de reservar para questões técnicas mais avançadas, um nível mais avançado, apropriado ao dessa disciplina. Mas é importante vocês conhecerem, principalmente quem está estudando probabilidade pela primeira vez, conhecerem essas coisas. Vocês não vão obter essas informações muito nesses dois livros aqui, no Barry James, né? E nesses aqui eles são nível um pouquinho mais avançado, principalmente esse aqui, um nível bem mais avançado. Esse aqui vocês vão encontrar alguma coisa assim muito, muito superficialmente, e nesse aqui, que é um nível mais básico, vocês vão encontrar mais alguns detalhes sobre esses modelos básicos. Então, mas eu reforço que o objetivo dessa disciplina não é tanto essas questões nível mais básico, mas precisa realmente conhecê-las também. Então vamos lá, então esses exercícios aqui, então vocês vão entender que tem que resolver esses exercícios para cada um dos modelos, que eu vou listar aqui. Então, primeira situação chamada aqui é distribuição uniforme discreta. Então dizemos que uma variável aleatória x tem distribuição uniforme discreta num conjunto, você tem um conjunto finito com n pontos, tá? Então ela tem distribuição uniforme discreta no conjunto S, se sua função de probabilidade é dada por isso daqui. Então, a variável aleatória discreta tem a sua função de probabilidade. Então, a probabilidade de x assumir cada um desses valores que estão no conjunto é o mesmo valor, e é 1 sobre n, é 1 sobre o número do conjunto, o número de elementos do conjunto. Então, vale isso para toda k, para todo o k aqui. Ok? Então, essa é a distribuição uniforme discreta. A notação, x, a variável, né, a letra da variável, esse sinal de tio aqui na frente da letra, não escreve em cima, mas escreve na frente, e um pouco maior do que o normal. Então, o x, a gente lê isso aqui. A variável aleatória x tem distribuição com o símbolo que aparecer aqui. Então, esse U aqui é de uniforme, esse D para indicar discreto, e aqui é o conjunto onde ela está distribuída. Então, a variável aleatória x tem distribuição uniforme discreta no conjunto S. Essa é a notação. Então, o que vocês têm que ver aqui? Tem que realmente verificar que isso é uma função de probabilidade, isso é tranquilo, os valores maior ou igual a zero e a soma dá 1. E
esboçar o gráfico da função de distribuição, né? Calcular a função de distribuição, esboçar o gráfico. Então, vocês podem, por exemplo, pegar um valor específico de n igual a 3, n igual a 4, não pega um valor muito pequeno também para não ficar muito bobo. Então, 4, por exemplo, n igual a 4 e vocês fazem o esboço. Ou então vocês abstraem e fazem um gráfico genérico para um valor qualquer. Então, é isso que eu estou falando aqui, ó. Em cada modelo, calcule a FDP correspondente e esboce o gráfico. E mais uma coisa que eu coloco aqui é verificar que realmente isso aqui é uma função de probabilidade. Mas aqui é meio que óbvio, tá? E na referência, no livro também, vocês vão encontrar exemplos, né? Exemplos ilustrativos, onde ele trabalha com esse tipo de variável aleatória, usa algumas interpretações e aplicações e mais exercícios também. Bom, só um comentário, então, tais variáveis aleatórias são comuns quando se trata de resultados equiprováveis. Então, é a situação que aparece nos cursos básicos de probabilidade, até em nível de ensino médio. Os primeiros cursos, geralmente no ensino médio, quando o estudante estuda um pouco de análise combinatória e depois geralmente emenda com um pouco de probabilidade, que o assunto probabilidade acaba ficando meio que confundido com o assunto de análise combinatória, mas são coisas diferentes, tá? Então, essa situação que ocorre no ensino médio é a situação de concursos em geral, de Enem e outras coisas, é a situação que está sendo descrita aqui. As variáveis aleatórias discretas com distribuição uniforme equiprovável. Geralmente, quando você vai calcular a probabilidade de ocorrer um evento, né? Então, a probabilidade da variável aleatória x pertencer a um certo conjunto, você vai simplesmente contar quantos elementos tem esse conjunto e dividir por n. A famosa número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis, tá? Mas é uma situação extremamente simples, né? Importante também, mas é bem simples, que às vezes é estudada nos cursos elementares de probabilidade. A outra distribuição, então recebe nome, distribuição de Bernoulli. Então tem vários tipos de importância histórica e aplicação também. Então a gente diz que uma variável aleatória tem distribuição de Bernoulli com parâmetro P, esse P é um número fixado, maior ou igual a 0, menor ou igual a 1, se sua função de probabilidade é dada por isso daqui. Então essa variável aleatória ela só assume dois valores, o valor 1 e o valor 0, tá? Ela assume o valor 1 com probabilidade P, que é o valor fixado que você pegou aqui, e o valor 0 com probabilidade 1 menos P. Então, por exemplo, isso pode ser um experimento de você lançar uma moeda. Então, esse P pode ser a probabilidade de resultar em cara. E 1 menos P é a probabilidade de resultar em coroa, tá? Então, essa é a chamada distribuição de Bernoulli. Uma variável aleatória tem distribuição de Bernoulli se ela assume esses dois valores possíveis com essas respectivas probabilidades. A notação que eu vou usar aqui, x tem distribuição, né? Sempre esse sinal de tio grande aqui na frente da letra da variável, a gente lê distribuição. Então, a variável aleatória x tem distribuição Bernoulli com parâmetro P. Bom, esse tipo de variável aleatória surge no contexto dos ensaios de Bernoulli. Então, isso aqui é uma coisa que eu não vou detalhar, tá? Talvez, se sobrar tempo para as coisas mais difíceis, digamos assim, eu posso fazer algum vídeo sobre isso, mas não é o foco. Mas vocês vão estudar isso, vocês podem ler isso no livro que eu comentei, tá? Então, aqui de novo, tem que verificar que isso é uma função de probabilidade, mas aqui é óbvio, né? É simples demais. Esboçar o gráfico da função de distribuição, né? Calcular a função de distribuição e esboçar o gráfico. E consultar a referência, né, do Magalhães, né? Para ver questões E lá ele vai falar desse ensaio de Bernoulli, tá? E aí vocês vão entender o que está sendo feito aqui. Então ele vai explicar as aplicações, né? E outras coisinhas lá que vocês podem verificar. Bom, em seguida, essa de Bernoulli, eu tenho essa distribuição aqui, distribuição binomial.
Então, dizemos que x tem distribuição binomial com parâmetros n é um número inteiro positivo, então n é 1, 2, etc. E p, de novo, é um número real entre 0 e 1, então maior ou igual a 0, menor ou igual a 1. Então, ela tem distribuição binomial com esses parâmetros se sua função de probabilidade é dada por essa expressão. Onde isso aqui é o coeficiente binomial, tá? Isso aqui é o coeficiente binomial, ou seja, n fatorial sobre k fatorial vezes n menos k fatorial. Então, esse aqui é o coeficiente binomial e essa expressão toda, né? Você vai calcular para cada valor de k. E aqui vocês vão pegar isso aqui. Então, por exemplo, pega o exemplo n igual a 4 e o p igual a meio, por exemplo. Se vocês pegarem isso aqui, nesse caso, vocês vão perceber que é exatamente esse exemplo aqui que eu fiz. É exatamente essa situação. Tá? Esse problema aqui, na verdade, tem a ver com esse modelo aí, esse modelo binomial. Essa distribuição binomial. Então, aí aqui vocês verifiquem, aqui já não é tão trivial. Tá? Os outros dois anteriores, verificar que é uma função de probabilidade, eram triviais, mas isso aqui não é tão trivial, mas não chega a ser difícil. Maior ou igual a 0, é óbvio. Agora você tem que verificar que a soma de todos os valores vai dar 1, para verificar que é uma função de probabilidade. Tá? Depois disso, aí vocês vão calcular a função de distribuição. Isso aqui é para provar que é uma função de probabilidade. A soma total é 1. Depois calcular a FDP e esboçar o grafo, né? Mas vocês podem pegar valores particulares, n igual a 4, por exemplo, p igual a meio. Esboçar o gráfico e também, né, estudar no livro do Magalhães para ver, né, a interpretação dessa distribuição. Ela tem uma relação com a binomial. Então, tais variáveis aleatórias também surgem em ensaios de Bernoulli. E aí, nessa referência 3, no livro do Magalhães, vocês vão ver lá a relação entre ela e a distribuição de Bernoulli. Tá? Ela tem uma relação com a distribuição de Bernoulli. E a notação para ela, então eu vou usar essa notação. A variável x tem a distribuição bin de binomial, né? Vem de binomial, parâmetros np. Então, essa é a distribuição binomial. Outra distribuição importante é a distribuição geométrica. Então, a gente diz que a variável tem distribuição geométrica com parâmetro p entre no intervalo fechado 0 e 1, se sua função de probabilidade é isso daqui. Tá? Probabilidade de x é igual a k, é p vezes 1 menos p elevado a k, todos os inteiros não negativos. Tá? Aqui 0, 1, 2, etc. Inteiros não negativos. Então, tem que verificar que isso também é uma função de probabilidade. Todos os valores são maiores ou igual a 0 e a soma de todos eles dá 1. Tá ok? E aí depois calcular a função de distribuição de probabilidade e esboçar o gráfico. Tá? A notação, então a variável x tem distribuição gel, aqui é a abreviação de geométrica, parâmetro p. E aí eu indico também na referência 3 para vocês verificarem lá a relação entre essa distribuição e os ensaios de Bernoulli. Então, ensaios de Bernoulli aqui, vocês já estão percebendo, nesse contexto é uma coisa bem importante. A próxima distribuição aqui, que também tem nome, é a hipergeométrica. Então, dados inteiros não negativos, n e mk, com, aqui no caso, o m menor que ou igual a n, o k também menor que ou igual a n, então dizemos que a variável x tem distribuição hipergeométrica com parâmetros n e mk, se a função de probabilidade dela é isso daqui. Então, a função de probabilidade de x é igual ao número i, né? O i variando de 0 até k, é dado por essa expressão, tá? Então, de novo, tem que verificar que isso é uma função de probabilidade. Então, maior ou igual a 0 e a soma de todos os valores vai dar 1. Aqui, para verificar essa soma, vocês têm que lembrar, então quem não lembra, quem não estudou precisa ver, uma relação chamada relação, a identidade ou fórmula de Van der Monde envolvendo os coeficientes binomiais, tá? Então, vocês busquem essa relação nos estudos de vocês. Bom, a notação, aqui eu usando a notação do Magalhães mesmo, a variável x tem distribuição H, né, gel, H aqui hipergeométrica, com os parâmetros m e k, n e mk, tá? No livro do Magalhães, vocês vão
ver exemplos lá que ele discute, vocês vão entender o significado dessa distribuição. Aqui eu não estou preocupado com isso, não é o nosso objetivo, só precisa conhecê-las. A próxima distribuição, chamada distribuição binomial negativa ou distribuição de Pascal. Aqui, dado um número k, inteiro positivo qualquer, e um número p, maior ou igual a 0, menor ou igual a 1, dizemos que a variável x tem distribuição binomial negativa ou distribuição de Pascal com parâmetros NP, se sua função de probabilidade é dada por essa expressão. A probabilidade de x é igual a n é um inteiro não negativo, então 0, 1, 2, etc., é dada por essa expressão. Então, precisa verificar de novo aqui que isso é uma função de probabilidade, valores maiores ou igual a 0, e a soma total dá 1, tá? E aí eu indico aqui a referência 3, de novo, Magalhães, para a relação entre essa distribuição e os ensaios de Bernoulli. Então, veja lá também que essa distribuição aqui, a distribuição geométrica é um caso particular dessa distribuição, tá? No livro, nessa referência, ele indica. E ele também detalha um exemplo em que fica claro qual é a relação entre essa distribuição e os ensaios de Bernoulli, tá ok? Então, fica essa atividade para vocês complementarem ao que está sendo feito aqui. Então, se eu fosse fazer tudo isso, eu gastaria vários vídeos, né? Até em aula presencial eu gastaria várias aulas e eu não faria isso, deixaria a atribuição de cada aluno fazer, simplesmente que eu ia estar gastando o tempo da aula com uma coisa que é relativamente elementar, é uma coisa básica, e eu acabaria desperdiçando tempo para trabalhar com questões técnicas mais complicadas, tá? Então, num curso básico, eu teria realmente que fazer isso, mas num curso como esse, onde se espera do aluno ele já ter maturidade, né? São alunos de pós-graduação, mestrado em matemática, então já tem maturidade matemática suficiente para fazer isso por conta própria, já que é uma coisa básica. A última distribuição, chamada distribuição de Poisson, a última que a gente vai ver, né? Distribuição de Poisson, então dado uma variável aleatória x, então ela tem distribuição de Poisson com parâmetro lambda, é um valor positivo, se sua função de probabilidade é dada por essa expressão, tá? Então, a probabilidade de x é igual a n qualquer inteiro não negativo, é dada por essa expressão. Lambda, que é o parâmetro, né? Lambda elevado a n, dividido por n fatorial, vezes a exponencial de menos lambda. Então, precisa verificar que isso aqui é uma função de probabilidade. Maior ou igual a 0 e a soma total dá 1. Então, isso fica como exercício. Então, a notação, a variável x tem distribuição Poisson parâmetro lambda. Tá? Essa é a notação que a gente vai usar. E aí, de novo, eu recomendo aqui, como atividade, né, procurar na referência 3 a relação entre essa distribuição e a distribuição binomial. Então lá vocês o livro detalha essa relação e traz exemplos de ilustrando essa relação também. Então fica essa atividade para vocês fazerem, complementando o que está sendo feito aqui. Tá? Bom, tem mais distribuições discretas? Bom, tem infinitas distribuições discretas, não tem só essas, obviamente, né? Qualquer sequência de números reais não negativos somando 1, essencialmente é uma função de probabilidade. Essencialmente está associada a uma variável aleatória, mesmo que não seja falado nada disso. Tá? Então, tem infinitas, como tem infinitas sequências dessas, né? Tem infinitas variáveis aleatórias discretas, mas algumas se destacam por várias razões. Razões históricas, razões de aplicações e razões que elas surgem muito em outros contextos, enfim, tem razões inúmeras aí. Mas são essas aqui, essencialmente, né? Tem outras ainda, mas vão aparecer ao longo das aulas, vocês vão ficar conhecendo também ao longo das aulas. Mas as que não pode escapar de ter visto são basicamente essas aqui.
E aí aqui a gente encerra a parte de variável aleatória discreta, assim, esse foco, né, em variável aleatória discretas. Então esse foi o foco da aula, então dessa aula e da aula anterior. Então aqui a gente viu principalmente alguns modelos de distribuição discreta, bastante exemplos, bastante exercícios, bastante atividades para vocês complementarem essas aulas, né, especialmente aqui relacionados a essa referência aqui, por ser uma referência mais elementar, tá? Aí vocês vão encontrar também coisas e exemplos e exercícios também nessas outras referências. Bom, com isso eu encerro esse vídeo, então até o próximo vídeo, tchau.